isso daí já aconteceu, eu falo, cara, depois para explicar, eu tenho uma preguiça dessas coisas, né? Então, de ficar explicando que eu não queria fazer isso, não foi esse o objetivo, né? Que aí, pessoal. Gente, É que eu sei que sobre, vocês são de boas, né? Mas assim, né? tem gente que às vezes, não sei lá, né? Frescura, frescura. Porque Sabe? tem situação muito pior, professora. Tem situação que é disposição mesmo. A gente sabe que a gente passou por algo parecido, mas tudo bem. A gente não vai comentar muito, mas não, mas é de boa, é mais para ajudar. E aí, só um toque, só reforçando, para quem mandou pro e-mail da professora, é para subir no Teams, gente. Isso, exato. Vai em tarefas, aí tem lá entregar tarefa, aí você sobe por lá. É É que parecido eu, no Classroom do Lobianco, gente. Só que é aqui no então, Teams. é que eu não sei como que é a interface de vocês, mas pelo que eu imagino, deve aparecer lá a tarefa e deve aparecer o campo anexar arquivo, alguma coisa assim, né? Alguma parte próxima a isso, tá? Mas qualquer coisa, eu vou deixar, ver se tentar editar a tarefa, deixar um pouquinho mais de tempo para o pessoal ter tempo ainda de subir, né? Aí os que me mandaram por e-mail, até agora no final da tarde, eu consegui já responder para poder subir lá, né? Então, acho que todo mundo que eu respondi conseguiu. Então, o Eric, o seu foi aqui, eu não vi lá mesmo. Você consegue colocar lá para mim, Eric, por gentileza, no tarefas? Tá? Então, acho que o seu você deve ter mandado depois que eu respondi para o pessoal, que agora no final da tarde eu não respondi mais. Tá, por gentileza. Se você puder colocar lá, já facilita. Aí eu pego por lá, tá? Então tá joia, gente. Então vamos lá. Aí depois, só se vocês puderem fazer essa gentileza de mandar lá, aí já facilita. Porque não sei, às vezes a pessoa não esquece, né, como que é e acaba tendo problema. Deixa eu mostrar, todo mundo tá vendo a tela? Deixa eu só mostrar o uso, né, que eu falei que aqui no simulador, ele permite usar o circuito, né, para outras coisas, a diferença do que eu estava falando lá, que como é simulador, né, então você consegue usar o circuito. Aqui é um semáforo também. O que que ele usa? Ele usa, ao invés de ter, né, a questão de você fazer a indicação aqui do que é a tabela verdade direto, né, por 1 em 1, 2 e 2, o que que ele faz? Ele soma, né, quando ele está em baixo e quando ele está em alto. Tá? Então, por isso que ele coloca um circuito somador aqui. Então, esse seletor de bit, o que que ele faz? Ele recebe o bit. Aqui é se eu quiser desligar, né, o circuito, então só por isso que está aqui, ou seja, se eu não quiser passar a informação do 0 e 1, então ele seleciona o que está saindo aqui e o que está saindo aqui. Aí o que ele faz? Ele soma. Então, o que ele considera aqui? A mesma soma do que nós temos lá, 0 e 0, 0 e 1, 10, 11. Entende? Por quê? Porque você só tem duas entradas aqui, então você só consegue fazer 4 combinações. Aí o que ele faz? Uma vez que deu 0, 0, então ele vai, eu deixo acionado que ele pode ter até 4 entradas, ou seja, 4 combinações, ele vai para a primeira, segunda, terceira, e a quarta que não tem, né, ele volta para a primeira, segunda e terceira. Então, esse daqui, o que ele fica fazendo a mesma coisa do que vocês fizeram, né? Ou seja, o mesmo tipo de funcionalidade, só que a diferença aqui é que foi usado um somador, só para somar as combinações do temporizador, só isso. Então, por isso que eu falei, no simulador, você tem um circuito, né, que você consegue usar dentro de outros circuitos. A nossa máquina já é diferente, né? Então, você já tem um circuito pronto que ele vai sendo usado para o que ele foi criado mesmo, né? Então, essa é a diferença, né? Quando eu falei que a questão de, pelo fato de nós estarmos usando o simulador, você consegue fazer algumas aplicações diferentes, né? Um pouquinho mais diferentes em relação ao que nós temos de circuito, tá? Então, é esse daqui, eu consegui achar. Vamos lá agora. O que nós vamos fazer? Mostrar aqui, deixa eu virar aqui, tirar aqui. O que nós temos aqui? Aqui nós temos a mesma coisa do que este daqui. Esse daqui é um somador de 3 bits, ou seja, uma calculadorinha de 3 bits. Então, ele soma até 3 bits e consegue dar 4 bits de resultado.
Esse daqui é um de 4 bits, ele consegue ter até 5 bits de resultado, considerando que ele sempre tem o cout, ou seja, aquele que vai 1 que você pode usar, né, ou não na soma. Então, o que é aquilo lá? Basicamente, quando nós estamos falando de circuito, você tem o que nós chamamos de CI, que é um circuito integrado. Tá? Então, quando nós falamos, olha, eu tenho um somador de 4 bits, o que eu estou falando? Eu tenho 4 CIs lá que faz com que eles, encadeados, eles gerem um valor, ou seja, ele consegue fazer com que eu gere um valor de soma com uma quantidade maior de posições de armazenamento. Tá? Porque se eu tiver só um CI, ou seja, eu só vou gerar uma posição de armazenamento. Então, eu só vou ter 2 posições para eu poder trabalhar com a soma e fazer o armazenamento em uma posição. Tá? Então, por isso, quando nós falamos no nosso circuito somador, que foi aquela questão da calculadora, ou seja, você tem a representação visual, né, de várias posições para você armazenar os seus valores, é porque você tem um circuito muito maior que te permite ter muito mais posições. Então, o resultado é de acordo com o que você tem visual, né? Então, você consegue armazenar lá uma quantidade de posições. Tá? Então, aqui ele é simplesinha, como se fosse uma calculadora que conseguisse somar, né? Ou seja, tivesse 4 posições só, né? 4 CIs para fazer a soma e armazenasse no máximo 5 posições de memória, né? Então, você não consegue fazer grandes cálculos em relação a isso, né? Acaba sendo mais limitado. Aqui, nós temos a nossa constante, ou seja, dado que você sempre começa com meio somador, então por isso que aqui a constante é a mesma que eu coloquei lá, e aqui você tem as entradas, ou seja, você tem as entradas A e as entradas B, nada mais é do que aquele A e B que nós temos lá, né? E aqui é só resultado, ou seja, só o que você vai armazenar. Então, isso aqui é resultado da soma. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um desse daqui, que é esse daqui. Ou seja, cada um lá, deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Cada um daquele é um desse, tá certo? O que ele considera? Ele considera as variáveis de entrada, o que você vai colocar como vai 1, ou seja, se você vai receber, né, se você vai elevar o cout, tá? E se você vai usar esse vai 1 para poder realizar a soma que você precisa, para poder gerar esse resultado aqui. Tá? Então, vocês veem que é uma combinação de portas lógicas. Então, cada um desse daqui é um daquele lá. Tá? Então, é a mesma coisa que isso daqui, daquele separado que eu fiz. O que você tem? Você tem um único circuito, tá? Que é uma combinação interna de portas lógicas, que ele realiza um cálculo. Tá? Qual que é o cálculo aritmético que ele faz? É o de soma. O de subtração é o outro. E o que ele usa como base para fazer isso? Aquela tabela verdade. Tá? Então, é isso que nós vamos fazer agora. Nós vamos usar a tabela verdade para poder construir um desse daqui. Tá? Eu vou jogar a tabela verdade, que vai ficar, acho que, melhor do que eu colocar aqui na tela para vocês pegarem aí, que eu não sei como que vai ficar o tamanho dela. Calma aí, carregar arquivo. A tabela verdade é um somador, é uma imagem. Eu tirei a imagem para poder ficar mais fácil, né? Eu vou abrir, quer dizer, eu já abri aqui. Eu não sei, vocês conseguem enxergar? Não sei se fica um pouco embaçado aí para vocês. Vocês conseguem enxergar essa tabela? Fica tranquilo? Sim, tá dando para ver. Tá? Então, tá bom. Então, vocês podem usar por aqui, tá? Ou, se não, vocês podem usar essa... É a mesma imagem, né, que eu passei para vocês, tá? Vai do que vocês preferirem. Então, o que nós vamos fazer? O que você tem lá? Alguém ia falar alguma coisa? Perguntar? Não? Então, o que você tem para construir? Como que você constrói? Volto a falar, todo circuito, ele é baseado na tabela verdade, tá? Então, o que você tem ali? Você tem uma tabela, o qual você consegue fazer uso, né, dessa combinação. Deixa eu abrir aqui, acho que eu fechei.
você consegue fazer uso dessa combinação para você poder gerar o circuito. O porquê disso daí? O porquê que nós temos que ter a tabela verdade? Porque eu volto a repetir, a máquina, ela só trabalha com combinação de bits, né? Então, ao momento que você combina, faz a combinação dos bits, o que ela entende? Que você tem os valores de entrada, que você vai operar aqueles valores de entrada. Então, por isso que a gente usa a tabela, se ela abrir, né? Porque tá difícil de abrir aqui. Você usa a tabela para poder fazer essa entrada de dados, tá? Então, vamos lá. Como que vocês vão montar esse circuito? Vocês vão pegar, pode abrir, eu vou colocando aqui, né? Aí vocês vão vendo. Vocês vão entrar aqui, pode abrir um arquivo novo, que eu acho que fica melhor para vocês, para não misturar, né, com o que vocês têm, para depois ele aparecer sozinho lá, fica mais fácil. Vocês vão vir aqui em projeto, analisar circuito. Calma aí, deixa eu fazer um novo aqui. Caramba, calma aí. Tá, é que o meu ele já tá aparecendo aqui, né? Coloca em projetos e analisar circuito. Não, esse daí ainda não, tá? Depois pode sim. Depois deixa eu só passar esse daqui, aí depois você já me fala, tá bom? Então, o que você vai receber na tela? Essa daqui eu não sei se dá para vocês enxergarem, essa telinha aqui. Ela é bem pequenininha, né? Mas aí vocês abrindo, vocês conseguem. O que você tem ali? Você tem a primeira aba, entradas, saídas, tá? E depois a tabela verdade, tá? Essa tabela verdade é exatamente essa daqui. Aqui eu peguei e passei para vocês. Então, eu gerei de lá essa tabela verdade, ou seja, só dei um print aqui e salvei ela para vocês enxergarem melhor. Então, o que nós temos que colocar? Como eu sempre falo, todo circuito tem a entrada. Tá? Oi, Amanda. Só um momento. Esse último circuito que você está mostrando, você passou para a gente também ou a gente vai fazer do zero? Não, esse daí vocês vão fazer, porque aí vocês vão ver a construção, que é o conceito de usar a tabela verdade. Tá bom, beleza. Então, como que vocês vão gerar um desse daqui? Tá? O que nós temos? O que nós sabemos? Quando nós olhamos essa tabela verdade, nós temos o quê? As nossas entradas. Vocês lembram que quando nós estamos trabalhando com um circuito, ele é um circuito somador completo. Você consegue fazer com que ele se transforme em meio somador, dado que você negue a entrada de um circuito anterior. Mas o conceito dele é o quê? É de um somador completo. Então, o que você precisa ter para poder trabalhar esse somador completo? As entradas, tá? Quais são as entradas de dados que nós temos lá, que nós falamos? Olha, eu tenho uma entrada A, uma entrada B e o vai 1, tá certo? Ou seja, aquele valor que fica excedente que vai para a próxima posição. Então, aqui, o que você tem que colocar? Tá? Como que você preenche esses valores aqui? Você coloca aqui A, certo? É que aqui eu já coloquei, né? Mas colocar aqui o V, um exemplo, tá? Aqui tá. O C. Você coloca o A, acrescenta, o B acrescenta e o V acrescenta. Tá certo? Deixa eu entrar aqui. Deixa eu fazer no novo, aí eu vou montando com vocês. Que ali, como ele já tem, então você coloca o A, acrescenta, o B acrescenta e o V acrescenta, tá certo? Ou seja, essa primeira parte aqui, vocês já fizeram, que são as entradas. Tá? Prof, peraí. No entradas, né? Antes ele perguntou uma coisa aqui para mim. Projeto-alvo, nome do circuito, e o que eu coloco nessa parte? Não, é porque você clicou... Okay? Não. Você clicou aqui na construir circuitos, não por enquanto não, tá? O que você vai colocar? Tá, você tem que colocar embaixo. Exato, você coloca aqui... É que a sua tela tá travando, eu não estava conseguindo ver que era lá embaixo. Ah, tá. Beleza. Tá. Agora essa então,
Obrigada, prof. Imagina, vocês vão entrar com o valor da variável aqui, ó, onde está esse valor aqui que eu estou colocando. Aí vocês vão clicar no acrescentar, tá? Então, usem as mesmas variáveis, depois vocês podem criar com outro, né? Pelo menos para vocês seguirem esse raciocínio do que nós temos aqui, tá? Para ficar igual, para vocês entenderem, porque para ter esse exemplo. Aí, o que nós temos aqui? Ou seja, nós definimos quais são as entradas, tá? Aí, o que nós vamos definir? Quais são as saídas? Ou seja, quando que ele vai receber esse 1, ou seja, quando que ele vai sair, vai para o próximo circuito, uma vez que ele diz que ele vai, e qual que é o valor que ele tem que deixar ali como soma, tá? Então, o que eu coloco aqui? Esse daqui vai 1. Então, acrescento essa variável e acrescento a variável soma. Ou seja, eu tenho agora a mesma estrutura. Eu tenho de entrada A, B e V. Eu tenho de saída, vai 1 e soma, correto? Todo mundo conseguiu até aqui? Isso. As variáveis que você gostaria de saber, que é de entrada, Cláudia Mar? As de entrada, não sei se é isso. As de entradas é A, B e V. Ah, tá. Beleza. Ah, tá. Onde que era, né? Aqui. Nesse daqui. E as de saída é a aba do lado, tá? Então, o que nós temos já? A estrutura dos valores que nós vamos usar como referência, né, visual, para saber, ou seja, quais são as posições de memória, nós já temos. Se você clicar na aba do lado, tabela, o que ela vai aparecer? Uma tabela igual a essa daqui, tá certo? O que ela já traz para a gente? Qual que é a condição que ela já traz para a gente? Tá? Ela já traz esse daqui efetivamente preenchidos. Ou seja, essa primeira parte aqui, quando você coloca, ele já sabe que, olha, ao momento que você tem a combinação e você tem uma terceira posição de memória, o que ele já sabe? Ele já preenche aqui. Então, ele já sabe 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 10, 10, 11, 11. Então, o que ele sabe? Quais são as possibilidades de combinação inicial e se você vai precisar elevar o valor de 1. O que você não tem ainda? Quais são os valores de saída, tá? O que são esses valores de saída? É quando, a partir do momento que você tem os valores de entrada, quando que ele se transforma em um valor de 1, ou seja, você vai usar esse valor no próximo circuito, ou você vai armazenar esse valor aqui, tá? Então, quando que ele vai ficar aqui? Deixa eu pegar aqui. Quando ele vai ter que sair aqui e vai para o próximo circuito, ou quando ele tem que ficar aqui, certo? Então, esses valores, ou seja, essa combinação, ele ainda não mostra. Por quê? Porque é uma combinação que você que tem que dizer quando que vai ser. Por quê? Ele sabe que ao momento que você coloca as variáveis de entrada, você vai gerar um determinado circuito. E qual que é esse circuito? Nesse caso, é um somador. Então, o que difere dos demais? Como que vai se comportar essa combinação binária aqui? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão colocar exatamente essa combinação aqui no vai 1 e esse daqui no soma. Como que vocês vão fazer? Vocês vão clicar em cima do X, porque ele traz todo preenchido em X. Você vai clicar em cima do X e vai colocar a mesma combinação que você tem ali. Ou seja, você clica, ele fica 0, tá? Você clicou mais uma vez, ele fica 1. Aí você vai e preenche exatamente a mesma combinação dessa tabela que eu passei para vocês. Para quem não estiver enxergando aqui na minha tela, porque fica pequeno, né? Então, às vezes, fica ruim de vocês enxergarem. É a mesma tabela que eu passei para vocês, tá? Ou seja, o que você disse? Que esse aqui vai ser um circuito somador. Por quê? Porque você vai usar o valor que você é excedente para um próximo circuito. E qual que é o valor que você vai armazenar aqui, tá certo? Então, ele sabe que é um circuito somador, por conta disso. Todo mundo conseguiu chegar até aqui? Conseguiu construir essa tabelinha? Tranquilo?
Eu só fiquei na dúvida, professora, porque assim, Ah, eu não localizei eu não sei se era para fazer certinho com a. Eu não vi se a professora disponibilizou para baixar aqui, eu acabei perdendo, desculpa. Eu estava tentando tá. montar o circuito primeiro para depois fazer a tabela. Aí Não, não, acabei na porque tabela. não, porque o que para vocês entenderem como que o circuito ele se constrói, porque até agora nós estávamos fazendo na mão, sem ser a tabela. A tabela, verdade, a gente fazia depois para vocês poderem entender como que passava os dados. Aí e eu sempre falo que todo circuito ele é baseado em uma tabela verdade, né? Uma Uhum. combinação. Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo um circuito somador baseado justamente como ele é feito, em uma combinação binária. Então, quais Certo, são as combinações? Então, aquele circuito ele vai ser construído sozinho a partir de agora, tá? entendi. Então, mas pode fazer. Você consegue abrir o novo arquivo e chegar até aqui? Deixa eu verificar aqui. Abre um novo arquivo, deixa ele branco assim, né? Todo mundo, gente, os demais estão conseguindo? Como que vocês estão? Depois eu volto lá na tabelinha. Chega até a tabelinha e não mexe mais nada, só para todo mundo chegar até o mesmo ponto para a gente conseguir seguir. Tá? O próprio, eu Oi? não cheguei na parte de fazer. Ficou tudo X no meu valor e na minha soma. Como é que Então, ali, deixa eu só voltar, calma, deixa eu só passar esse começo, aí eu volto lá na beleza. tabelinha, tá? Ó, para quem ainda vai tá começando assim, se perdeu alguma coisa, o que que você vai, onde que você vai abrir um arquivo novo? Ele tá desse Deixa jeito, eu aqui, ó. lisinho, exato. Dá para ver? Aí, hã? Tô na aula aqui. Não, não dá. O que que nós temos aqui? Você vai entrar em projeto, analisar circuito. Ao momento que você fizer isso, o que que vai aparecer para você? Deixa eu pegar aqui. Vai aparecer essa janelinha aqui, esse pop-up. O que que você tem que colocar? As variáveis de entrada, o porquê disso daqui. Nós vamos construir um circuito baseado na tabela verdade. Então, o que que eu tenho que ter aqui? Quais são os valores que eu vou trabalhar? Tá? Quais são as entradas e quais são as saídas? Então, o que que eu tenho que definir? Os nomes, né, para ficar mais fácil visualmente. Então, eu coloquei aqui como valor de entrada a primeira aba, que está como entradas A, B e V. Coloca nessa sequência para ele aparecer A, B e V, tá? Aí, o que que você tem aqui? As saídas. As saídas, o que que elas são? Esse vai e soma. Então, você clica aqui, escreve vai acrescenta, vem aqui, escreve soma e acrescenta. O mesmo que você fez aqui, né? Ou seja, o A acrescentou, o B acrescentou e o V acrescentou. Ou seja, o que que você já tem aqui? As entradas e as saídas. Na aba ao lado, o que que você tem? A tabela, tá? A tabela, o que que ela tem que se transformar? Nessa tabela, exatamente com todos os valores preenchidos. O que que ele já vem, dado que você já definiu quem são suas entradas prioritárias, ou seja, o que que você vai usar de entrada? Quais são os valores combinatórios da tabela verdade? O que que você ainda não tem? Qual que é o tipo de circuito que você vai fazer? Então, por isso que ele aparece todo com X. Então, o que que você vai fazer aqui efetivamente? Você vai dizer quando que você vai precisar elevar o valor de 1, né, dado esse valor de combinação de entrada, e qual que é o valor que você armazena. Então, como que você faz? Você vai clicar em cima do X, a primeira vez que você clica, ele vai se transformar em 0. Se você clicar mais uma vez, ele se transforma em 1. E assim você vai fazendo para todos. Só que todos eles precisam estar o quê? Nessa mesma sequência que eu passei para vocês. O porquê disso daí? Porque ele tem que saber essa combinação para poder gerar essa daqui. 0, 0, 0, né? E eu não estou recebendo nada de um circuito. Então, o que que tem? Olha, não vai nada, porque vai dar 0, e eu não tenho o que mandar, ou seja, não tenho nenhuma posição a mandar. E assim por diante, seguindo aquela tabelinha de soma. Tá? Então, qual que é o resultado que essa tabela ela tem que mostrar? Esse daqui. Ou seja,
ela verifica a combinação, só que aí é onde entra você construindo o circuito. Se é um somador, você tem que saber, olha, eu tenho uma combinação, o que que ele faz? Olha, ele não dá dessa combinação esses bits, pela tabela de soma, ele fica 0 e soma 0. Por quê? Porque não tem valor. Então, aqui, por isso que nós preenchemos esse daqui, porque esse daqui que ele vai se transformar em um circuito somador, tá? É aqui que a gente define qual que é o tipo de circuito, tá joia? Aí ele fica exatamente igual. Ó. Se você pegar essa tabela, está igualzinha essa daqui, tá? Todo mundo conseguiu chegar até aqui? Sim, professor. Agora eu consegui também. Beleza. Alguém não está conseguindo, gente? Amanda, tranquilo? Ah, o Johnny já tinha falado, né, para você também sobre o clicar. Professor, isso daí é para fazer tudo no quadro branco, né? Perdão. Peraí que eu falei errado, né, quadro branco? É, tipo, tudo zerado, né, no Logisim. Isso. No arquivo novo, né? Isso, arquivo novo. No arquivo novo. Imagina, porque senão, depois, a hora que você gerar, ele pode sobrepor em outro circuito aí, depois para tirar, é um sufoco. Aí até você selecionar, né, certinho. Tá? Então, por isso que eu peço para colocar no arquivinho novo, por conta disso. Tá? Tranquilo, gente? Todo mundo chegou até aqui? Aí, agora, deixem assim, para vocês verem. O que vocês vão fazer agora, tá certo? Vocês vão construir esse circuito, ou seja, você vai gerar o CI, que é aquele CI pequenininho lá, aquele quadradinho que a gente está usando até agora, tá? Então, vocês vão clicar agora em construir circuito. Sabe esse botão que tem aqui abaixo? Construir circuito. Aí, vem uma outra janelinha que você vai colocar nome do circuito. Como que você vai chamar esse circuito, tá certo? Coloque o nome que você consiga identificar que é uma soma, né, para ficar depois mais fácil, né? Então, você pode colocar, olha, somar, é que eu já tenho alguns lá, né, então eu nem sei qual o nome que eu vou colocar. Somar, colocar com 3R, porque eu não lembro qual que é o nome, tá? Então, você vai colocar o nome do seu circuito. Todo mundo colocou? Não clica em nenhum dos dois checkboxes que vocês têm abaixo, tá? Só coloca o nome do circuito. Tranquilo? Todo mundo colocou? Sim. Aí, o que vocês vão clicar? Em OK. A hora que você clicar em OK, pá, apareceu o circuito do lado. Ele construiu sozinho. Eu falei isso, não lembro em qual aula, mas pessoas foram para fogueira por muito menos, professor. Isso daí dá para vocês tirarem o mar. Olha, agora vocês vão pegar, vocês chegam para impressionar a galera. Fala assim, mano, você não vai saber o que eu sei fazer. Eu sei fazer um disso daqui, eu não gasto um minuto para fazer. Aí você vai lá e coloca essa tela, né? Onde aparece o circuito para a pessoa ver. Entende? Se eu soubesse disso domingo, tá vendo? Aí vocês vão pagar pau, cara. Todo mundo vai falar, nossa, como que você consegue fazer essas ligações, cara? Ninguém entende que não sei o quê, né? Mas agora aí você fala assim, exatamente. Aí vocês vão falar, mas isso é elementar, né? Aí faz aquela cara de conteúdo, assim, só dá aquela coçadinha no queixo. Exatamente, assim, tipo, nossa, mas você não sabia que era assim, né? Ainda tira, né, uma com a cara da pessoa. Ainda tira um sarro. Nossa, mas você não sabia que dava para fazer isso? Nossa, não sabia. Nossa, isso é tão elementar. Se você falar com alguém de Osasco sobre isso, é um vale-tiro que você toma. Não pode nem brincar, né, com o negócio, né? Não, vai tirar uma com eles pra você ver. Falar, como dizia o pessoal é que você não conhece Osasco. Eu racho da risada. Não é fácil, não. Mas entenderam a questão da tabela verdade? Como que se constrói o circuito? O circuito, na verdade, a combinação de portas lógicas que você tem que usar é dado a tabela verdade, ou seja, dado o resultado que você precisa. Se você não tiver o resultado, você não constrói o circuito. Então, por isso que a gente sempre fala, se você quer entender o circuito, você tem que saber a tabela verdade dele. Aí você sabe qual tipo de circuito, você sabe o que ele está fazendo, tá?
é que nós estávamos mexendo ainda muito em separado as portas, construindo circuitos um pouquinho mais tranquilos, né? Mais leves. Mas imagine você ter que fazer um circuito desse daí na mão, né? Fica inviável, tá? Fica mais, não é que inviável, é mais difícil, tá? Então, o que que aconteceu? Esse daqui, você já tem um circuito. O que que é esse circuito? Aí vocês podem fechar essa tabela aqui, né? Essa aqui fica da análise combinacional. Então, vocês podem fechar que não desaparece o circuito aqui, tá? Depois, obviamente, tem que salvar o arquivo, né? Senão não tem muito jeito, não. Aí, o que que acontece? Quando vocês olharem aqui ao lado, tá? Vocês viram que tem o nome do circuito, o qual você criou, né? Ou seja, o nome que você deu para o seu circuito, que ao clicar aparece isso. E aqui você tem o main, ou seja, se você clicar 2 vezes, vem esse campo vazio, ou seja, a área de você construir o seu circuito, tá? Então, como que você faz? Isso daqui, ele representa o quê? Ele representa um CI. Então, o que que é um CI? Um circuito integrado, onde você tem as ligações, as portas lógicas, e você tem as saídas e as entradas do que você precisa de dados. Tá? Então, isso daí que a gente chama de CI. Para você construir um somador, ou seja, de 3, 4 bits, 5 bits, 10 bits, o quanto for, o que que você precisa? Ter vários CIs desse daí. Tá? Então, você clica uma vez, você clica nesse main, deixa nessa parte limpa, ou seja, onde você não tem nada ainda. Tá? Você clica uma vez só, não clica 2 vezes. Você clicar 2 vezes, o que acontece? Aparece aqui. Então, não pode. Então, vai lá no main, clica uma vez. Tá? A hora que você clicar uma vez, é o mesmo processo de quando nós estamos pegando aqueles circuitos prontos lá que nós temos abaixo. O que que você faz? Você clicou uma vez, você traz para cá, o que que acontece? É o seu circuito, seu CI. Esse daqui foi exatamente... Calma aí, opa. Deixa eu abrir aqui. Foi exatamente assim que eu construí esse daqui. Tá vendo? Então, qual que é a diferença? Eu coloquei 4 circuitos aqui, ou seja, 4 CIs de circuito somador. Então, o que que eu fiz? Interliguei eles, ele ficou exatamente igual àquele que nós usamos, ou seja, que eu passei para vocês, só que esse daqui, qual que é a diferença? Ele faz exatamente a mesma coisa, não tem diferença nenhuma. Só que esse daqui eu não consigo abrir e ver as portas lógicas. Por quê? Porque esse daqui é parte do simulador. Então, se eu clicar aqui em cima, eu posso clicar aqui no desenho e eu não consigo abrir, tá? Então, por isso que nós construímos, para vocês poderem fazer, né, uso do CI que vocês construírem, tá? Então, o que que eu tenho lá? Eu coloquei 4 CIs para poder fazer o meu circuito. Ou seja, o que que eu fiz? Eu fiz as ligações. Então, você tem que saber, olha, qual que é o pino de cada valor que você precisa. Tá? O que que nós temos aqui? As entradas. Se você coloca o mouse em cima, você vai saber qual que é o pino. O A, o B e o V, que é o de vai 1. O que que você tem o quê? Aqui? O vai 1, ou seja, quando você manda para outro circuito, e o valor de soma. Tá? Então, é exatamente o que nós temos aqui, tá certo? Ou seja, aquele vai 1, se você vai usar para um próximo circuito, se você está recebendo de um circuito anterior, a soma e as posições de entrada. Tá? A diferença que lá esse V, né, ele ficou junto, né, com as entradas. Então, que é aquele desenho que eu passei lá, né, no PDF para vocês. Então, quais são as entradas? Ou seja, ele considera as 3 com o mesmo lado. E só essa daqui que você vai mandar, né, que está junto com a soma. Tá? Então, é só a disposição. Então, o que ao momento que você tem esse CI, né, ou seja, o mesmo que você fez lá, o que você consegue fazer? Ligar, ou seja, colocar, dado que você tem já as entradas definidas e as saídas, você consegue ligar e fazer fazer ele de forma serial, né? Então, você consegue, como se fosse cascatear um circuito no outro,
tá? Aí você consegue fazer esse daqui, que é isso que vocês vão fazer agora, tá? Então, o que vocês vão fazer? Um somador de 4 bits do circuito de vocês. Então, esse circuito que vocês fizeram, né? Ou seja, esse circuito aqui é o que vocês vão usar para poder fazer as ligações que eu fiz ali. Certo? É a mesma coisa. Considerar as entradas e considerar as saídas. Aí a disposição, obviamente, né? Vocês vão colocar. Eu sempre coloco para baixo, porque eu acho que fica melhor, né? Colocar as entradas, né? E as saídas. Não sei, né? Mas isso é coisa minha, né? Aí vocês veem. Se vocês quiserem colocar, né? De uma outra forma, né? E vocês veem. O que vocês vão fazer? Vocês vão fazer essa ligação. Então, vocês vão dizer, olha, qual que é a entrada que eu tenho, tá? Lembra que aqui eu coloquei a constante, porque eu não estou recebendo, né? O CIN, eu não estou recebendo no V nenhum valor, que é nenhum valor de circuito anterior. Então, eu coloquei a constante para ficar zerada, tá? Então, o que eu tenho? Eu só tenho as duas entradas. Então, eu tenho a entrada de A e a entrada de B, ou seja, eu só tenho esses daqui. Tá joia? Então, façam isso daqui, façam essa ligação. Vou deixar até aqui na tela para ficar um pouco mais fácil, caso vocês tenham dúvidas. Façam essas ligações para vocês poderem memorizar, né? Porque o outro eu passei, ele já estava pronto. Então, digamos assim, não é tão interessante. Façam essas ligações para vocês entenderem a lógica das entradas e das saídas. Tá? E o que passa, ou seja, quando é a saída, o que passa de um CI para o outro. Tá joia? Prof, tem uma dúvida. Oi. Esse CI aí, você pegou... Ele não é um somador, ele é outra coisa. Ele é aquele circuito que a gente fez em porta lógica, condensado num CI. Onde você pegou esse CI? Você só não vi isso. É assim, esse CI, ele é aquele que nós fizemos, tá? Sim. Ou seja, é que aqui eu abri no que a gente tinha feito, tá? Ou seja, quando nós geramos o circuito, ele construiu essa ligação. Aqui do lado, você vê que fica com o nome que você deu para o circuito, correto? Ah, tá. Entende? Aí o que acontece? Se você clicar 2 vezes, você sempre vai fazer aqui. Você não consegue construir uma sequência, né, de CIs. Por quê? Porque isso daqui já é um CI. O negócio. Entendi agora. Se você clicar no meio, você clica uma vez em cima do nome do seu circuito e traz para cá. Tá vendo? Aí ele vai fazendo. Que bonitinho. Eu tenho uma outra dúvida também sobre tabela verdade. Eu acabei vendo os vídeos e tal, e aí acabei já tipo, fazendo o circuito pela tabela verdade na mão mesmo, né? Sim. E aí eu queria saber se depois, porque assim, tem um dos circuitos que você passou que era A, B, C, D, E, F e G. Então ele tinha, né, A, B, C, D, E, F e G. Tinha 7 variáveis. Eu queria saber se depois da 4ª variável, como é que você organiza o 0 e 1 na tabela verdade? Porque se tem 7 variáveis, é 2 elevado a 7, né? É uma tabela verdade. É a mesma coisa. Mas como é que eu organizo, tipo assim, depois que eu passo? Porque assim, ó, primeiro você vai fazer 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1. Aí depois você inverte 2 e 2, né? Ou depende da quantidade de... Depende da quantidade de 2 elevados, né? Tipo assim, 2 elevado a 7 vai dar não sei quanto, que é 128, né? Isso. Então eu vou ter que fazer 128 linhas. Seria isso, né? Isso, porque você sempre de zeros e uns. Então mas depois, como é que eu organizo esse 0 e 1? Tipo, se fosse fazer à mão isso. Aí você começa da mesma forma, ou seja, depois que você chega nas 4 primeiras combinações, ou seja, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 10, 0, 11, aí você vai começar novamente, ou seja, 0, 0, 101, ou seja, até que você consiga chegar na construção de todo mundo ser um que nem esse daqui, tá? Então, por isso que ele sempre vem da direita para a esquerda, né? Isso cruza as possibilidades, na verdade, isso é uma combinação. Isso cruza todas as possibilidades. Todas, tipo, 0 e 1, não é isso, né? Exatamente. Porque o que acontece? Ele tem que gerar todas as possibilidades de uso de cada posição, você entende?
Sim. Então, e como que a gente consegue isso? É o momento que você começa tudo zerado, depois você faz a primeira posição com 1, depois você faz a segunda posição com 1, aí você zera a primeira, aí depois você vem para a terceira posição, aí você zera as duas, aí você vem as duas posições e você vem as 3 posições, aí você gera a primeira parte, depois você aumenta uma variável. Então, ele fica enorme, né? Assim, se você for ver, ele vai ficar... Eu vou fazer na mão, assim, porque sei lá, então, mas eu só fiz o exercício 1, porque aí depois, quando eu cheguei no 3, eu falei assim, mano, essa tabela, na verdade, vai ficar muito gigantesca. Aí eu não fiz mais. Porque por isso que é difícil, né? Assim, tem esses, digamos assim, né, esses softwares que ajudam por conta disso, né? Mas dá para fazer na mão, sim. Só que é trabalhoso, né? Trabalhoso pra caramba. Mas é sempre assim, né? Então você vai, desde que... O que acontece? Ela tem que começar com o 000 e terminar com 11. E o resto no meio são todas as combinações possíveis que você tem. Tá certo. Aí onde que você define... Ele não veio com o nomezinho SC, igual o seu. Por que será? Ah, tá. Não, porque esse daqui eu que coloquei, né? Na verdade, você colocou, tá. Aqui se você clica em cima dele, você tem aqui o rótulo de compartilhamento. Aí você... Tá. Aí você coloca. Se você quiser. Tá? Que é ser circuito de soma, né? Aí vocês podem colocar qualquer nome. Tá joia? Estão conseguindo, gente? Fazer? Agora que a professora voltou para a tela, eu tô conseguindo. Agora já tá melhor, né? Agora que vou. Não, mas de boa. Não, mas eu deixo isso aqui porque é bastante, né? No começo ele embaralha um pouquinho, né? Então, não é fácil. E eu só fiquei na dúvida mesmo das quantidades aqui. Eu tinha ficado na dúvida, como que eu consigo? Ali, aí a professora explicou, quando a professora explicou para a Amanda, eu falei, entendeu. Lembra que eu falei? Quando faz na prática fica mais fácil. Por isso que eu falo, né? Assim, é interessante porque aí vocês começam a ver que você consegue montar qualquer circuito. Por isso que eu falo, o circuito ele é uma coisa bem burrinha. Você que monta, se você erra um bit lá, o somador nunca vai funcionar, entende? Por um bit que você erra. Por quê? Porque ele nunca vai conseguir usar a terceira posição de memória, ele nunca vai armazenar na posição correta, ou seja, não existe o somador, né? Então, por isso que o que acontece? O que a gente tem que se basear? Uma tabela verdade, sabendo que essa tabela verdade, ela tem algo a seguir. O que ela tem que seguir? A tabela de soma, como que você soma os bits, né? Então, se você não segue aquela tabelinha de soma, você não consegue fazer um circuito somador. Só que não sei porquê, professora, no meu caso aqui, eu não estou conseguindo, o circuito somador, eu não estou conseguindo inverter as conexões para, em vez ele tá para... Não, esquece, consegui. A posição, né, que você ia falar? Era probleminha, problema do bichinho, do BIOS aqui, o bichinho operando o sistema. Só mudar, né, com a tecla da setinha, aí você consegue. Não, é um problema, é um pequeno problema entre o monitor e a cadeira. Não estava conseguindo não. If you know what I mean. Não, isso aí não tem problema. É que eu mudo porque eu sempre penso numa lógica de como que eu vou construir, né, para ficar mais fácil de visualizar, né, ou quais são as entradas, as saídas. Oi, diga. Não, calma. Acho que você não vai conseguir, Fernanda, porque eu já tô... não, conseguiu. Pensei que ia sair automaticamente. Esse daí, não dá para ver certinho, mas esse daí é o de CI. CI é o que vai para o próximo. É a soma? Qual? É o de... Tá, certo.
Esse daí, o outro é o de soma só. Tá. Então, não, dá uma olhada, tenta fazer de novo a ligação para ver, porque isso daí tá mais com, às vezes, um problema da ligação do que ser, né, o uso. Tenta ver. Porque às vezes é uma coisa, ou ele quebrou o circuito, quebrou, né, na hora de passar alguma coisinha, não está conseguindo. Tenta ver. A ligação de cima, o primeiro CTI, ele está com a ligação no meio, mas ela é embaixo. Então aqui não dá para ver, tá pequenininho. O primeiro CTI, a primeira entrada é embaixo, não em cima. Tá vendo que está no vermelho? Quando está vermelho, onde está vermelho, esse fio verde de cima, entre o CI1 e o CI2, ele tem que estar embaixo e não em cima. Está ao contrário. Essa aí tá... mas é exatamente aí que está dando pau, ó. Nesse vermelho. Porque tá mais com cara. Tá mais com cara de erro. É que não tá. Deixa eu ver aqui. É que eu colocando. Eu colocando meu mouse em cima das entradas aí para ver. É mania, né? A gente já vai vendo. Para ver se. Ver se não é isso. Porque às vezes é do simulador, né? Porque pode ser isso, né? Tenta ver isso. Mas é pra sair. Se a ligação tá certa ou é só um erro do... Oi, quem ia falar? Prof, compartilha essa tela lá de novo, por favor. Deixa eu compartilha, sim. Que hora que joga, né? Acho que tá aparecendo. Tá. Eu acho que sai, né? O outro já automático, eu não vi. Aí já... Foi? Voltou? Então, teoricamente, por isso que eu falei, se a ligação da soma estava certa, ou era alguma coisa do barramento só, né? Mas acho que é do simulador mesmo, né? Que teve até uma vez que os MIS tinham mudado os valores, ele não estava conseguindo fazer. Não foi dessa de vocês, foi acho que uns 2 semestres. Aí a gente tentava e mudava e fazia de tudo, e não ia. Aí eu falei, gente, salva e tenta abrir de novo para ver. E era isso, era do simulador. Não dá para entender. Então, é meio zoado, né, assim, porque eu não sei se às vezes ele não entende e passa, mas aí ele conseguiu, ele voltou certinho? Então tá. Então beleza. Mas você entendeu que nem mesmo usando o distribuidor, você entendeu que ele vai somando pelas posições, né? Beleza. Tá? Por isso que eu falo, no simulador a gente usa, né, a gente consegue usar alguns outros circuitos, né, para poder fazer o que a gente precisa, né? Então, dá para montar qualquer tipo de circuito, né, o que a gente desejar. Aqui na máquina a gente tem esse daí por bit, né, de unidade por unidade. Mas alguém terminou, gente? Tranquilo? Todo mundo? Eu tô tranquilo no sentido do entendimento, mas... Mas as ligações ainda tá zoando? Não, eu nem terminei as ligações ainda mesmo. Esse zero cinza, sabe esse zero cinza? Sim. Da última saída, como é que você colocou esse zero cinza? É aqui, ó. Você vem em conexão constante. Tá. Constante. Tá. Isso. Isso. Aí ele vem com 1, né? Aí que é o valor hexadecimal dele. Aí você vem aqui no valor e muda para 0. Clica aqui na seleção, né? Aqui coloca 0. Aí ele passa a ser 0. Aí ele fica igual a esse daqui. Sim, que é de 0. Coloca 0.
Isso, clica aqui, aí você fica 0x0, né, que é o valor hexadecimal dele. Ele estava com uma entrada, com valor de entrada, então ele fica zerado, né? Ele não passa entrada nenhuma. Essa parte desse rolê, não peguei essa parte da constante. É assim, o que acontece? Aqui o simulador, ele não entende que você tem que começar com 2 posições de memória seu cálculo, né? Tá. Porque quando você constrói um somador completo. Então, você tem todas as entradas e todas as saídas. Só que quando você vai fazer ele seriado, ou seja, você vai fazer uma calculadorinha dessa daqui de 4 bits, o que você tem que sempre começar? Com 2 posições de memória. E aqui no simulador, como que nós usamos isso daí? Você tem que zerar essa posição, essa primeira posição, que é o do CIN, ou seja, que você não está recebendo nenhum valor de nenhum circuito. Porque se a gente olhar da direita para a esquerda, você não tem nenhum circuito aqui, né? Ou seja, você não está recebendo nenhum valor. Então, como que a gente faz isso daqui? Para poder zerar, ou seja, fazer essa entrada, ela não ter valor e transformar o circuito somador completo em meio somador. Você coloca a constante, que é zerar a entrada, ou seja, você cancela essa entrada de dados. Sempre vai abrir em 0 esse computador. Oi? Sempre vai abrir em 0 esse computador. Vai exato. zerar. Por quê? Se eu porque colocar um clock aí, o que acontece? Não, aqui não, porque é entrada de dados, né? Tá. Isso daqui ele não funciona com clock, aqui é a entrada de dados. Então, o que isso daqui é? Esse daqui, ou seja, o que você tem aqui é o que você vai receber, né, de um circuito anterior, tá? Ou seja, é esse daqui. Esse daqui, você está vendo que ele está saindo, tá? Ou seja, você realizou uma soma e ele está saindo um valor. Então, ele está entrando aqui. Ou seja, é na mesma posição que esse daqui, esse V e esse V. Só que o que acontece? Aqui eu tenho 2 CIs ligados. Então, eu consigo ter uma saída e uma entrada. Tá? Só que aqui eu não tenho nada, nenhum valor entrando. Então, por isso que eu coloco uma constante, que é para zerar. É como se eu estivesse cancelando a entrada de um valor, ou seja, não estivesse passando corrente aqui. Estivesse quebrando essa parte aqui de entrada do circuito. Tá? Professora, esse 0 da direita que tá um pouquinho diferente, eu só não peguei qual é esse. Tá. Qual esse que é daqui é a constante. Se você for em conexão, achei. Você clica constante. Aí ela vem com esse valor de 1, tá? Que é o valor hexadecimal, ou seja, é uma posição de entrada de memória. Isso. O que você tem que ver? Ao momento que você tiver clicado em cima dela, você vem aqui na seleção, no valor, você apaga o 1 e coloca 0. Então, fica 0x0. Ou seja, o valor hexadecimal dela é zerado, ela não tem entrada de dados. Tá? Obrigado, professora. Já estou terminando. Não, tudo bem. E os demais, gente? Mais alguém? Como que estamos? Consegui fazer, professora. Conseguiu? Só não reclama da estética do meu circuito, tá, professora? Tá vendo? Tá, não, é arte moderna. Arte moderna, imagino. professora. Arte moderna. O pessoal pega uma privada, assina e aí vira arte. Então... pior que é. Sabe que esses dias eu estava vendo um programa, aí aquele Masterchef, né? E tinha lá que eles tinham que fazer um prato, e quem ia avaliar nesse prato, a construção do prato, eram artistas, né? Então, eram pintores, né? Aí eles tinham que montar aquele negócio, né? Com a comida, né? Fazer como se fosse uma tela. Aí eu achei engraçado porque o rapaz... e eles tinham que explicar, né? O que aquilo ali significava. Aí o rapaz fez lá, né, tudo. Aí quando ele descobriu que tinha que explicar, né, que tinha que ter um significado, ele falou, mas não tem. Aí eu ri tanto, eu falei, cara, parece ser a gente, né? Quando vai fazer as coisas, depois fala, tem que explicar, mas como assim, né? O meu eu coloquei um print, professor, acho que eu errei alguma coisa na hora de conectar, porque não tá aparecendo verdinho, tá tudo azul. Não tem problema, porque depois que você colocar os valores, aí ele vai ficar. Se tiver a ligação certinha, aí ele fica... Aí os valores eu coloco onde, para ver se ele funciona aqui? Você clica no dedinho e você coloca aqui, ó, na parte do que é o A e o B. Tá vendo? Aí ele vai funcionar. Aí se você colocar todos, aí ele... No meu não, ainda não, professora. Não?
Não. Tenta salvar. Não, às vezes não, às vezes dá ligação. Tenta salvar e abrir ele de novo para ver. Tentemos, pois. Deixa eu ver aqui. História da minha vida. Fazer alguma coisa e não dá certo de primeira. Vê que você não errou no tomador. É que não dá. Foi, abriu? Foi. Às vezes é isso, que nem o do Fernando, né? Salvou e o negócio. Eu sou mó esperto. Só que não tá somando ali do lado no finalzinho, lá fica tudo 0. Aquele da direita. Ele tá acendendo uns verdinhos, tá bonitinho, mas de resto... Então, coloca os valores na parte superior. Isso. Ele tem que... obviamente, sim, eu estou colocando aleatório, né? Mas você vê que ele está gerando movimentação de bits, né? De acordo com os valores, o seu está fazendo isso. Tá. Eu altero em cima e ele muda Exato. Aqui embaixo você não mexe nada, porque é posição de memória. Vocês não vão alterar aqui. Onde vocês vão alterar? As entradas. O que são as entradas? A e a B. Tá certo? Beleza. Então, essas entradas, exatamente, essas entradas que você coloca o conjunto binário. O que você automaticamente vai fazer com que a entrada ela passe para a próxima. Quando você eleva, né, o 0 ou 1 para a próxima posição, ou seja, para o próximo CI, ele vira entrada, mas aí é entre o CI. Né? Onde você coloca, ou seja, pensa no seguinte, você sempre vai começar a fazer a operação com 2 posições de memória. Isso é o que a gente aprende lá e é o que segue no circuito também. Então, você sempre tem 2 posições. A terceira posição, a quarta posição, ela sempre vai ser pelo resultado da outra com mais aquele. Pelo resultado de uma com mais aquele. Então, sempre começa com 2 posições e depois, se tiver mais uma posição, ele também usa para fazer o cálculo, tá? Entendeu? Eu coloquei o print agora funcionando bonitinho. Isso. Deu bom. Tá. Isso Valeu. é legal. Só tá feio os fios ali, mas... Não, já foi pior as ligações de vocês. Dos primeiros que eu via, misericórdia, vocês começavam e chegavam, né, assim, era 3 quilômetros de barramento, né, ainda bem que a estética não é julgada. Prof, então são 4 bits, né, que eu tenho para somar aí, né? Exato. É um somadorzinho, né, uma calculadora de 4 bits. De um lado, se você for somar, por exemplo, em valor decimal, se for somar 2 com 1, não dá, né? Na verdade, tem que ser uma coisa mais do que 2 do que 1, né? Você pode, o que você... perdão, calma aí. Repete a pergunta para ver se eu não vou te responder. O valor binário de 2 é 00110. O valor binário de 1 é 0001. Não é? Então, se for somar o 001 com 002, ele teria que dar 3. Aí aqui embaixo que ele tem que dar o valor, né? De 3. Mas ele está dando 0101. E 0101 é tipo 0101. Ele não vai ter 3 na tabela. Pelo menos 001 dá 3. Não. Então a entrada tem alguma coisa de errado, porque se a ligação está correta... Não... Posso mandar um print da tela para você? Pode. Vou mandar aqui nos negocinhos aqui. Deixa eu ver se dá para fazer isso, né? Dá para mandar? Não dá para mandar print de tela. Não, deu sim. Eu só escrevi de ponta cabeça, não sei se deu para ver aí. É que tipo o SC tá de ponta cabeça. Não. Misericórdia. Tem que virar ao contrário, cara. Calma aí. A entrada, a saída. Não, então, você está colocando o valor, você tem que colocar da direita para a esquerda. Agora sim, tá. Fazendo outro ao contrário. Tá, então seria porque pensa, sempre agora assim. Então, direita para a esquerda. Porque pensa o seguinte, por isso que eu falo, né, porque eu falo, né, automático, não é? A gente sempre vai da esquerda para a direita, né? A gente escreve assim, na verdade. Quando você vai transformar, inclusive, de decimal para binário, você também vai de cima para baixo, né? Então, aqui não, aqui é da direita para a esquerda, direita para a esquerda. Então, você começa daqui até aqui, Tá, beleza. É invertido. Porque é o mesmo, porque é sempre do menos significativo para o mais significativo, né? Então, é sempre
digamos assim, essa relação do que nós temos. Deixa eu ver. É misericórdia, né? Mas esse daqui, que nem tá com esse erro da soma, aí ele voltou a funcionar, né, Guilherme? Já tá verdinho também. Mas a sequência você seguiu exatamente. Beleza. Mais alguém, gente? Conseguiu? Tá certinho. Vamos ver. Beleza, Fernando. Com os 4 bits. Beleza, certinho. Tá? Só usou o distribuidor, mas beleza. Tá certinho. Aí quem pegar esse do Fernando, só para vocês entenderem, tá? Que ele fez a mesma coisa, só que ele usou o distribuidor. Então, ele está considerando uma posição de memória com 4 bits, mas é como se fizesse esse daqui, né? Por isso que eu falei, aqui no simulador, né? Lá na máquina é diferente, mas ele considera como uma posição, né? Separada, ou seja, ele considera como se fosse uma e uma posição, tá? É como está sendo uma saída só, então ele pega o conjunto, tá? Só para o pessoal não se confundir. Não, é. Sim. É. Não, é só para o pessoal entender, né, o que foi feito, né? Assim, é a mesma coisa. Qual que é a diferença desse de posição por posição para esse daí, né? Porque para a máquina a gente faz por posição. Esse daí você só colocou dentro de como se fosse um registrador maior, né? Com 4 posições. E o resultado também é da direita para a esquerda, né? Exatamente. Tá, beleza. Eu fiz a conta. O Samuel deu certo, né? Deu certo. Beleza. Samuel, meu tava com aquele problema, só vai ligar. Então, Samuel, a mesma coisa. Quem tiver esse probleminha, salva e abre de novo, porque às vezes ele tá meio zoado. Tá? Misericórdia, Tainá. Que é isso? Onde que você mandou a memória, coitada? Foi lá do outro lado, em cima da outra. Mas tá certo, né? Mas misericórdia. E o pior é que às vezes, para tentar ser mais prático, eu pego mesa digitalizadora para fazer as ligações, que eu acho. Porque fazendo mouse eu não consigo. Eu tenho uma mesa digitalizadora, eu vou usando a caneta dela para fazer. E dá certo mesmo. Senão o mouse vai lá longe. Eu sou péssimo para. Nossa, para desenhar que no nosso Smog eu tô fazendo pixel art, né? Aí eu tenho que fazer com essa mesinha, porque se eu faço com o mouse, eu vou tentar fazer alguma coisa, o negócio vai lá no invento faz a curva. O pessoal usava mesmo. Holiday on Ice. Tipo isso. Você lembra disso, Gil? Lembro, pô. Era louco pra ver o Mickey. Holiday on Mouse. Ver o Mickey deslizando no gelo. Não, mas quando o site era discado, rolava o Holiday on Mouse, porque tipo sumia da tela. Você lembra disso? Sim. Nossa. Internet de escada, usar o discador do IG. Bons tempos, só que não. Não era, não. Leonardo tá certo. O senhor tá certo. Vamos ver o do Johnny também, já. Também. Por isso que me dava por isso que o cara da minha idade que fica, antigamente era melhor. Dá vontade de dar uns tapas. Que não sabe o que é usar discador. Né? Tem que lugar dele entrar na internet depois da meia-noite. Porque pagava menos. Né? É um pulso só. Não, pode falar, professora, desculpa. Não, imagina. O Herbert, tenta salvar e abrir novamente e colocar os valores. Porque estar azul não é um problema, porque ele não tem entrada ainda do valor. Tá? O que ele não pode é ficar vermelho, porque aí ele ficaria com problema direto. Mas tenta, porque às vezes pode ser que esteja com o mesmo problema do pessoal, né? De salvar e abrir e ele volta. Aí você coloca os valores nas entradas para poder ver se ele está funcionando. Tá? Não, que eu ia comentar. Não, é só comentário mesmo. Que eu ia comentar que internet mesmo, banda larga acima de 10 GB mesmo, eu só fui ter depois de casado em 2011.
Porque não tinha, né? Não tinha. Não chegava, onde eu morava não chegava. Aqui mesmo, aqui onde eu tô agora morando agora, nossa, foi uma eternidade para eu conseguir também. Tem um aluno meu que ele mora em São Roque, ele não tinha, passava numa quadra, na quadra dele não chega, entende? E aí ele falou, tem que ser, ele falou, é um local. inferno. A minha internet aqui é local, é de uma empresa do bairro que disponibiliza. Então, tem lugar, não é que assim, né? A gente já acha que tá tudo evoluído, mas às vezes não tá. Não, ainda mais quando se fala Brasil, né? Sério? Olha só que diferença, né? Então. Cara, hein? Caracas, É não. absurdo, é absurdo. Porra! Misericórdia. Oh, Então, mas eles também arrancam o couro, hein, Fernando? Então. Com certeza. Foi o que eu fiz aqui. Aqui não chega, as convencionais não chegam aqui onde eu moro. Aí tinha um de bairro que fornecia, falava, ainda chamava Plano Gamer 2020. Falava, beleza, né? Mas vivia caindo. Aí e eu precisando trabalhar de casa. Aí o cara do nada um dia mandou desse jeito pra mim, falou, ó, a internet que você quer a gente não tem pra te atender. Procura outra empresa. Desse jeito. Porque no dia seguinte eu tava cancelando com ele. No dia seguinte eu tava cancelando porque eu achei outra empresa aqui do bairro, que é a que eu tô até hoje, que fornece. Então. Mas eu falo, é difícil. É o dobro. É o dobro, quase o mesmo preço. Então. Então. Mas assim, sei lá, conseguiu. Então, é isso mesmo. Que bom, Herbert. Então tá. Mais alguém, gente? Todo mundo conseguiu fazer? Todo mundo rodou? Conseguiram entender a lógica, essa questão do somador, do meio somador, somador completo e as ligações? Isso daí conseguiu agora ficar um pouquinho mais claro? Tranquilo? Sim. Eu gostei da bruxaria de fazer o circuito só com tabela verdade. A gente se sente ninja, né? É o dia que você dorme achando que tem superpoderes, né? Tem uns caras com as tochas aqui fora em casa, aqui, ó, gritando, bruxaria! Já fala assim, sai de reto, né? Mas é legal, né? A gente aprender assim como que faz, né? Como que você modela, né, um circuito, como que você entende. Isso aí é muito legal mesmo. Tá? Pessoal, então, alguém sobrou alguma dúvida, gente, em relação à construção, sobre o que nós fizemos, o que é esse circuito somador? Isso sobrou alguma dúvida para alguém? Ou ficou claro, pelo menos, o que nós estamos fazendo? Não, foi o que eu falei, viu? Que eu falei, quando fizesse na prática eu ia entender melhor. Eu acho que depois que você monta, porque aí parece que conecta melhor na nossa mente, né? O que você está entrando de dados e o que você está saindo, né? Acho que essa relação fica mais clara mesmo, tá? Agora, se você pedir, põe isso num papel, tudo isso que eu no papel, eu vou aceitar e chorar, porque aí eu já não vou... Porque é aquela coisa, né? A prática, para mim, essa parte do visual, para mim, é muito mais prático de eu absorver. Assim. Mas eu acho que fazendo mesmo é sempre... A assimilação é melhor mesmo. Por isso que eu tento sempre oscilar entre uma coisa e outra, porque só ficar falando, mostrando no slide é difícil, né? É muito difícil. Sim. Tá? Então, gente, o que vocês vão analisar? Não vai dar tempo, né? Já 10h13, né? Eu ia conseguir fazer mais rápido, mas acabei não conseguindo. Mas aí a semana que vem a gente faz. O que eu vou pedir para vocês? Tá? Posso fazer? Posso fazer. Pode, claro, pode sim, Anthony. Eu já ia explicar o que vocês vão fazer, mas então vamos fazer. Fala o que você precisa, aí depois eu já falo o que nós vamos fazer. Pode falar. Você está falando sobre o exercício, Anthony, que é do que vocês têm que subir, ou o que seria de qual? Tá, pode falar. Perdão, esse daí já é a pergunta?
o que temos que subir hoje? Explicar visualmente a diferença entre os tipos de circuitos. Do sequencial e do combinatório, você está falando? Que é o que tem lá? Você lembra? Eu não lembro, eu cheguei a mandar para vocês aquele que nós fizemos, do sequencial e combinatório? Como sequencial, você mandou o farol e você não mandou flip-flop, você só mostrou o circuito. Aquele o que eu montei, né? que foi aquele que eu montei, que eu falei assim, olha, o que era o circuito combinatório, sequencial, do que a gente estava usando, que eu dei até o exemplo do LED. Tipo, o exemplo que você deu de sequencial foi o farol e o multiplex, o multiplex. É que eu não lembro se eu mandei, deixa eu ver aqui. E os outros que a gente fez antes eram combinatórios, mas não sei se você mandou especificamente mostrando. Eu tô tentando procurar aqui para ver, porque às vezes da galera, assim. Tá. É que eu não lembro mesmo. Deixa eu abrir aqui e fazer rapidinho, então, só para alguém que está com a dúvida. O que é aqueles dois, os circuitos, né? O que seria, né, a diferença dos dois? Primeiro, o que é cada um? Quando a gente fala de circuito combinatório, você está falando de um circuito que ele não armazena valor, tá? Ou seja, ele tem as entradas e a saída dele, você pode usar numa outra entrada, então você não tem o armazenamento de valor para depois de uma segunda mudança de estado, você trabalhar esse valor, tá? Ou seja, essa alteração. Então, isso daí você está falando do combinatório. Então, quando a gente trabalha, que é o que vocês tinham lá, deixa eu pegar aqui, as portas lógicas, né? A porta lógica END. O que nós tínhamos aqui? Que foi lá no comecinho, né? Quando nós estávamos mostrando essa parte do que era cada porta lógica, tá? Quando você está operando essa porta lógica, o que você tem aqui? Você tem uma entrada, tá? Ou seja, uma combinação de valores, e aqui você gera uma saída. Como no circuito que vocês fizeram, essa saída ela pode ir para um outro circuito, pode ir para um outro circuito. Se eu altero aqui, altera automaticamente aqui. Se eu altero aqui, altera, e assim vai indo. Ou seja, ele não armazena aqui o valor anterior para você poder fazer uso em uma mudança de estado, tá? Então, isso daqui é o que nós chamamos de circuito combinatório. Por isso que ele fala que o padrão dele é não armazenar o valor. Tá? Quando você está fazendo um circuito combinatório, deixa eu pegar esse daqui. O NAND, eu não lembro se eu fiz com NAND ou com OR, eu não lembro direito, sinceramente. Vamos ver. Deixa eu colocar mais espaço, senão não vai dar certo. Sim, no circuito combinatório é qualquer uma, tá? No circuito sequencial depende do que você vai precisar. Eu acho que o que eu mostrei para vocês, eu não lembro qual que foi de verdade, porque eu devia ter salvo e não salvei. Mas eu acho que foi um delete usando porta END, né? Eu acho que foi isso. Não END, né? Eu acho que foi isso, mas não sei. O que nós estamos falando? Opa. Vai ficar zoado. Tô fazendo rápido aqui. Ai, caramba. O que esse circuito ele tem de diferente daquele anterior? É a questão de você armazenar o valor, tá vendo? Então, o que acontece? Aqui, quando você muda, automaticamente, ele já muda o estado aqui.
quando você tem o sequencial, ele fica armazenado, o estado, e muda na segunda, o valor, e muda na segunda vez que ele alterna o estado. O que é aquele estado? Vocês lembram que a gente está falando a questão do 0 e 1, né? Ou seja, você tem é que não dá aqui. É mania de desenhar nessa... Você tem a onda quadrada, né? Ou seja, 0 e 1, 0 e 1 e vai subindo. Então, o que acontece? Para você fazer um ciclo, você tem a mudança de estado. Quando você tem o combinacional, você não precisa esperar a mudança de estado para mudar esse armazenamento. Então, por isso que o padrão dele, ou seja, para ele, o que ele é utilizado é o não armazenamento. Dentro daquele circuito que nós fizemos, você tem o combinacional e o sequencial, ou seja, você tem um circuito que ele recebe o valor em uma posição de memória e ele fica armazenado para que, ao mudar esse valor, ele vai lá e altera, tá? Na memória, as anteriores, que é esse tipo de circuito, que era o de latch, o que acontece? Ele só fazia a mudança do valor quando você recebia um outro estado. Ou seja, você tinha que alterar esses valores de entrada, você vê que é diferente. Eu altero aqui e ele ainda não altera o estado de saída, tá? Ou seja, o valor de saída. Então, eu tenho que ter uma outra combinação para que ele altere, ou seja, uma outra mudança de estado, aí ele vem aqui e altera. Então, se eu ficar aqui, ou seja, mudar, ele não vai. Então, eu tenho que fazer o quê? Uma segunda mudança de estado para que ele possa fazer a mudança que eu preciso no armazenamento. Então, isso que é a diferença dos dois. Por isso que o padrão, né, a definição é que o combinacional, ele não guarda o valor, ou seja, ele não guarda, ele não armazena o valor, ele é temporário. Então, você altera aqui, automaticamente ele já vem e altera. Quando você tem um sequencial, ele armazena o valor e dependendo que você precisa de mudança de estado, aí que ele vai alterar o valor de armazenamento. Então, por isso que ele fica aqui. Esse daqui é o exemplo que eu passei de latch, né, das memórias anteriores, que é por isso que ela era mais lenta, porque você demora um estado a mais para poder alterar, né, o valor que você tem de leitura. Tá? Então, aí eles mudaram, acho que foi por isso que eu passei o flip-flop, né? A gente começou a conversar de flip-flop, que aí eu falei a diferença, né, dos dois. Tá certo? Tranquilo, Anthony? Conseguiu entender essa diferença? E aí você pode usar o de latch. Precisa ter ao menos 2 portas, são 2 dedicadas por pedido. Calma aí, deixa eu ver quanto se pede. Isso, exato, que nem nesse daqui, ó, ter 2 aqui, né? Aqui você faz com 2, tá certo? Então, cada um você coloca 2 portas aqui, tá? Imagina, obrigada a vocês. Tá? Pessoal, mais alguma coisa? Alguma dúvida? Então, quem não subiu, peço a gentileza, tá? Termina, sobe lá. Vê se eu estendo, consigo editar, deixar um pouquinho mais de tempo lá a atividade para ficar mais fácil. E o que eu vou pedir para vocês, que a gente vai fazer hoje, mas aí eu peço para vocês darem uma olhada durante a semana, para a gente já ir direto na aula que vem, a gente já vai direto para fazer, né, verificar essa parte da construção no Minecraft e depois eu passo o subtrator, né? O subtrator, uma vez que vocês fizeram o somador, o subtrator que vai diferenciar é em relação à tabela verdade dele, né? Ou seja, ao invés de você elevar, você vai buscar o valor. Então, essa é a diferença do que nós temos. Então, o que eu vou pedir para vocês? Deem uma olhada lá no Minecraft, como que a gente conseguiria construir esse circuito somador? Não precisa ser de 4 bits, porque eu acredito que lá ficaria enorme. Faz pelo menos de 2 bits, tá? Ou seja, um meio somador e um somador completo. Façam pelo grupo do Smaug, tá? Aí vocês fazendo, a semana que vem eu avalio, a gente vê o comportamento, verifica como que cada grupo fez, para que a gente possa verificar se eu consigo colocar um valor, né? Ou seja, uma quantidade de bits a mais. Tá certo? Prof, o Vitor falou assim, ele gravou um vídeo do nosso, porque no dia ele não conseguiu mostrar para você, deu pau na tela dele, né? Lá no Discord. E aí ele fez um vídeo do nosso anterior, Você tá falando daquele do que a gente tava fazendo a semana do semáforo. Exatamente. Pode sim. Se não for durante...
Pode mandar pelo Teams mesmo, será? Pode. Tenta ver se você consegue subir direto no chatzinho, direto para mim, ou tenta mandar por e-mail. Vê o tamanho do vídeo. Eu acho que dá, né? Eu acho que tem como subir aqui, né? Eu acho que ele consegue mandar. Tá, pode ser. Aí eu baixo aqui e vejo sim, sem problema. Tá bom? Obrigada. Imagina, que é isso, eu que agradeço. Pessoal, então fique para cada grupo fazer essa análise, tá certo? E fazer com que nós consigamos montar esse circuito somador. Tá? Então, tente montar com 2 bits. Uma vez que a gente monta com 2 bits, a gente já sabe qual que é o comportamento e já sabe se ele vai poder ser montado com mais bits, tá bom? Isso daí pelo grupo, tá? Aí, a semana que vem, a gente entra, já faz essa parte, eu já confiro e eu já falo o que vocês vão entregar na segunda atividade, tá? Tranquilo, gente? Guilherme, eu já vejo o seu, tá? Só aguenta um pouquinho aí que eu já vejo, já falo a observação desse. De buenas, professora. Tá? Pessoal, então, por hoje, primeira vez, né, que conseguimos terminar a aula antes do... Não vou deixar vocês passando do horário, né? É isso. Milagre. Ó, então, a semana que vem nós voltamos, aí nós vamos falar direto já do Minecraft, depois no segundo período, depois do intervalo, eu passo o subtrator e aí eu já falo como que vocês vão me entregar, tá bom? Tá bom. Pessoal, muito obrigada por hoje, que vocês fiquem bem, tenham um bom término de semana, e a semana que vem no mesmo bate-horário, no mesmo bate-local, tá joia? Certo, professora. Bom descanso, se cuidem, gente, se cuidem. Boa noite. Boa noite, gente. Bom descanso para vocês, tá? Boa semana, professora. Obrigada, meu querido, para vocês também. Bom terno e bom feriado também, né? Que a semana tem feriado. Eu vou trabalhar no feriado. Partiu Netflix, né? Já que não pode sair. Partiu Smaug, professora. Eu sei disso. Netflix ficar fazendo arte pro Smaug aqui, ó. Eu sei, não é fácil. Eu tenho que estudar, cara. Tem tanta coisa para estudar. Boa noite, professora. Boa noite, gente. Boa noite. Bom descanso para vocês, tá? Obrigado pela presença.